desde a moça que teve o ombro ejaculado até aos casos da elite de Hollywood. Se tem uma coisa que a gente debateu esse ano, foi assédio sexual. O problema é que não importa o quanto a gente discuta esse tema, a impressão que eu tenho é que as pessoas que estão precisando ouvir sobre o tema são as pessoas que menos estão ouvindo. Passeando pelos grupos gays do Facebook, eu acabei lendo um post onde se fazia a seguinte questão: aos ativos, vocês sentem prazer no passivo sentindo dor? Interrogação. E aí comecei a reparar alguns comentários do tipo: sim, muito. Morro de tesão quando imploram pedindo pra parar. Claro, se eu tô comendo o cara e ele não sente dor nenhuma, dá vontade de parar. Ou então esse: eu sinto prazer em ver um pouco de dor no passivo. Me excita mais. Não aquela dor falsa, mas aquela de verdade. Emoticon de diabinho. Esse é de matar. Não necessariamente dor, mas adoro quando há um desconforto. Poxa, se é muito fácil, a gente sente que o nosso pau não é grande ou potente o bastante. Sei lá. Ou falta morrer de feliz vendo o cara sentir dor. Gosto bastante. Se gemer demais, ainda leva uns tapas. Sejamos honestos, provocar um pouquinho de dor dá tesão sim. E aí eu fico me perguntando se talvez essa discussão sobre assédio sexual e esse tipo de violência não devia também chegar no mundo gay. Porque parece que a gente vai ter que conversar sobre sexo, violência e pornografia. Antes de tudo, eu sei que vai ter gente que vai querer dizer: nossa, mas que hipócrita. Com certeza já senti um tesão de dominar alguém assim. Ou talvez vão dizer que eu tô censurando o desejo das pessoas. Primeiro, a última coisa que eu quero é dizer que vocês têm que gostar ou não. Mas a gente tá precisando definir uma linha que divide desejo sexual de crime. Segundo, isso não é argumento. Configura falácia. Que é um argumento que parece verdade e ele tenta se passar de verdade, mas ele não é. Esse em específico chama ad hominem. Tendo dito isso, a gente precisa falar sobre masculinidade tóxica. No mundo que a gente vive, existe uma distinção muito clara entre o que é masculino e feminino. Em geral, quando a gente fala de masculinidade, a gente pensa numa construção social baseada em dominação, violência, insensibilidade, racionalidade. Sabe aquele papo de que homem não chora? Se você pensar nos outros antes de si mesmo, tá errado. De que se for muito educado é viado. Que no mundo que a gente vive, normalmente quer dizer não homem. E todas aquelas questões de ser ou não macho o bastante. E existe a categoria feminina, que inclui não ser nada disso. E aí cabe à mulher o papel de submissão, de cuidado e de sentimentalidade. E aí, num mundo de dualidades, a imagem do ativo é ligada ao homem e a imagem do passivo é ligada da mulher. E aí, todos os estigmas que as mulheres já vivem no mundo, muitas vezes chegam no passivo como uma regra também. O problema é que numa sociedade capitalista, onde existe uma competição o tempo inteiro, os que são dito homens tentam provar para si mesmos e para o mundo que eles conseguem se encaixar nessa ideia. Todos esses símbolos de dominação, de violência, têm que se tornar palpáveis. Não dá para ser só uma ideia. Um homem tem que exercer o poder o qual ele tem direito, teoricamente, né? E o que acontece é que hoje em dia, além de toda essa imagem masculina social que a gente tem uma pornografia que estimula esse tipo de visão. E da mesma forma que é muito fácil hoje em dia você entrar em sites pornográficos e você encontrar todo tipo de título de filmes heterossexuais onde existe um nível muito grande de violência, isso acontece também no mundo gay. O problema é que no mundo gay isso não é debatido. Porque de alguma forma existe a imagem de que os gays são mais abertos sexualmente e de que eles experimentam mais. E ao mesmo tempo que se você não é aventureiro, você é conservador. E aí eu resolvi fazer o teste. Entrei num site pornô gay e quando você lê os títulos dos vídeos, você sempre tem ligado ao ativo a ideia de um verbo, o fazer. Só que sempre verbos violentos. Alargar, arrombar, lascar, esfolar, dar uma surra. E aí quando você pega a imagem do passivo, é sempre ligado a um adjetivo, a uma qualidade. Ou seja, ele não faz, ele apenas é. E aí você tem uma romanização da virgindade, de um papel de submissão e às vezes até da pedofilia. Quando você pega termos como cabaço, escravo, virgenzinho, novinho, principalmente porque já tem vários estudos que trazem evidências de que quem consome esse tipo de pornografia violenta, extrema, hardcore, tende a se engajar em comportamentos do tipo. Porque, querendo ou não, tudo que a gente repete, nosso cérebro se acostuma e torna normal. E aí a gente precisa começar a desmistificar algumas ideias que a gente tem sobre o sexo gay, principalmente dentro da comunidade. Primeiro mito: dor faz parte do sexo gay. Existe toda uma mística em torno do sexo anal.
Mesmo com todo tipo de informação, as pessoas ainda têm a imagem de que o sexo anal é doloroso. E não é. Existem várias questões envolvidas: lubrificação, o relaxamento da pessoa e, consequentemente, do esfíncter, até mesmo posição e jeito de fazer. O problema é que se tem toda uma imagem de que se o parceiro for muito bom, ele é muito potente. E se ele é muito potente, é difícil de aguentar. Que ainda é associado com a imagem de que se o passivo é bom, ele aguenta. O problema é que essa dominação e o prazer do macho viril é distorcido nisso. Porque o sexo deixa de ser sobre prazer e acaba se tornando sobre poder. Sobre a sensação de estar no controle. E querendo ou não, nosso cérebro é a nossa maior zona erógena. Se você acredita que você tem tesão em alguma coisa, você acaba acreditando que se você realizar esse desejo, vai ser muito gostoso. Então nosso cérebro acaba sendo condicionado por todas essas visões, principalmente essa visão pornográfica desse sexo violento. E aí a gente tem um segundo mito, que é de que estupradores são monstros. Todo ser humano tem uma necessidade de diferenciar o que é certo e errado e se colocar dentro desse espectro. O problema é que nessa tentativa da gente diferenciar a gente do outro, quando se fala de estupro e de assédio sexual, a gente tende a justificar de que nós somos bons e a gente nunca faria isso porque a gente não é um monstro, ou porque eles são doentes. O problema é que 90% dos estupros relatados são cometidos por conhecidos. Não é um estranho na rua que te ataca e te rende e te obriga a fazer sexo. E o estupro é sexo sem consentimento. Sem consentimento não quer dizer que a pessoa negou, não quer dizer que a pessoa não quis, quer dizer apenas que não houve um sim. E o que acontece é que muitas vezes a falta desse consentimento é um pouco romantizada. Seja na ideia de que se tá pedindo pra parar é charme, seja na ideia de que se tá dormindo ou bêbado, nenhuma outra pessoa pode se responsabilizar. E o que acontece, na verdade, é que vai se criando a fantasia em cima do proibido. Principalmente quando a gente leva em conta de que a gente tem toda uma cultura que diz que o proibido é mais gostoso, sendo que o proibido muitas vezes é crime. Normalmente, não é um monstro que estupra. É uma pessoa agindo sem pensar, baseado no desejo. E isso de forma alguma isenta ele do erro. Porque aí a gente passa pro terceiro mito. Homens são incontroláveis e a responsabilidade de não ser estuprado é da vítima. E a gente precisa acabar com esse argumento aqui e agora. A única pessoa a ser responsabilizada pelo estupro é quem cometeu. Não existe achar gostoso que estejam pedindo pra parar ou que estão dizendo não. A gente tem que parar de romantizar esse tipo de violência. Principalmente porque de vez em quando a gente tem que ouvir de que se a pessoa não quisesse o bastante, o corpo dela impediria. Sendo que não existe nenhum estudo científico que corrobore isso. Se tem alguém que não quer, não tem talvez, não tem e se, é não e não. E não ter uma resposta também é não. E a gente tem que começar a pensar num consentimento mais veemente. Pensar que se a pessoa quer transar com você, ela quer. E ela vai demonstrar que ela quer. E ela vai dizer que ela quer. Porque, gente, sexo é pra ser saudável. Sexo é pra ser duas pessoas tentando atingir um nível de prazer. Mas tem que ser duas pessoas. E duas pessoas interessadas. Porque de forma alguma eu tô aqui falando contra qualquer tipo de relação consentida. Porque dá pra experimentar. Dá pra fazer diferente. Dá pra quebrar a rotina sem ninguém ser obrigado a nada. E aí eu quero saber o que vocês acham. Como que vocês enxergam esse problema? E o que vocês acham que a gente pode fazer pra tentar resolver? Vamos debater o assunto nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal. E até a próxima!